Voltar àquela casa sempre foi como revisitar um pedaço perdido do meu passado. Localizada em um vilarejo remoto do interior do Nordeste, a casa dos meus avós parecia congelada no tempo. As paredes, de um amarelo pálido desbotado, guardavam as histórias de gerações passadas, e os móveis de madeira escura rangiam como se sussurrassem segredos antigos. O cheiro de terra úmida e das árvores de caju no quintal ainda era o mesmo. Mas, dessa vez, algo parecia diferente. Eu sempre amei passar férias ali quando era criança, embora nunca pudesse negar a aura estranha que a casa carregava, especialmente à noite. Minha avó tinha o hábito de contar histórias assustadoras para nos manter comportados, mas nenhuma delas me marcou tanto quanto a lenda da mão fina. Se você não obedecer, a mão fina vem te buscar, dizia ela, apontando com o dedo enrugado. Ela passa por debaixo da porta e puxa os pés dos meninos levados. A princípio, eu achava graça, mas, quando ela começava a detalhar o que acontecia com quem era pego, um arrepio percorria minha espinha. Naquela noite específica, após anos sem pisar ali, eu decidi voltar. Estava sozinho, pois meus avós já não estavam mais vivos, e a casa havia ficado vazia desde então. Enquanto organizava algumas coisas, me peguei olhando para a antiga porta do meu quarto de infância. Era uma porta de madeira, desgastada pelo tempo, com uma fresta larga na parte de baixo. De repente, a lembrança das histórias voltou com força, e, por um breve instante, tive a impressão de ouvir um leve arranhar vindo dali. Sacudi a cabeça. Deve ser só o vento, pensei, tentando afastar a sensação incômoda. Mas a verdade é que, desde que entrei naquela casa, não conseguia ignorar a estranha sensação de que algo estava me observando. Naquela noite, eu estava deitado na antiga cama do quarto dos fundos. O colchão ainda era o mesmo de quando eu era criança, e o cheiro familiar do tecido velho misturado ao aroma de madeira úmida me trouxe uma estranha nostalgia. Apesar disso, o silêncio parecia mais denso do que eu lembrava. Nem mesmo o som dos grilos, tão comuns naquela região, preenchia o ar. Passei um tempo rolando de um lado para o outro, incapaz de pegar no sono. Minha mente insistia em revisitar as histórias da minha avó. O jeito como ela narrava a lenda da mão fina era diferente de qualquer outra. Era quase como se ela acreditasse que não se tratava apenas de um conto para assustar crianças, mas de um aviso. Ela não vem só para quem é levado. A mão fina sente medo e desobediência. E, quando ela sente, ela aparece, minha avó dizia com um olhar distante, como se estivesse falando de algo que tinha testemunhado. Meus pensamentos foram interrompidos por um ruído baixo, quase imperceptível, vindo do corredor. Era como se algo estivesse arranhando o piso de madeira. Fiquei imóvel, prendendo a respiração. Provavelmente um rato. Tentei me convencer, mas o som continuava, metódico, como se algo ou alguém estivesse deliberadamente se movendo. Levantei-me, peguei o celular e acendi a lanterna. A luz trêmula iluminava o corredor estreito à minha frente, mas não havia nada ali. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado era esmagadora. Voltei para a cama, mas, dessa vez, deixei a lanterna do celular ligada e virada para a porta. Passei um tempo encarando a fresta sob a porta. A luz formava uma linha tênue no chão, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Foi então que vi. Não era uma sombra, mas um movimento. Algo fino e pálido deslizou rapidamente pela fresta, quase como uma aranha, mas de proporções humanas. Um arrepio percorreu meu corpo, e meu coração disparou. Pulei da cama e corri para a porta, tentando abrir, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia girar a maçaneta. Quando finalmente consegui, o corredor estava vazio, mas o ar parecia pesado, quase sufocante. A única coisa que restava era o som de um leve sussurro, vindo de algum lugar dentro da casa. Aquela noite mal passou, e o pouco de sono que consegui foi atormentado por sonhos estranhos e desconexos. Quando acordei, o sol já começava a iluminar os cantos mais escuros da casa, mas a luz não trazia conforto. Eu não conseguia esquecer o que tinha visto, ou, pelo menos, o que achei que vi. Decidi não comentar nada com minha mãe. Ela já tinha problemas o suficiente lidando com a venda da casa e toda a burocracia. Em vez disso, resolvi investigar por conta própria.
Comecei pelo corredor, onde tinha visto o movimento na noite anterior. Me ajoelhei e olhei mais de perto para a fresta sob a porta do meu quarto. Não havia nada de estranho à primeira vista, mas quando passei os dedos pelo chão de madeira, percebi algo. Pequenos arranhões que não estavam ali antes. As marcas pareciam feitas por algo fino e afiado, como unhas. Levantei-me, tentando afastar o calafrio que subia pela minha espinha. Resolvi explorar outros cômodos. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo render do assoalho sob meus pés. Cheguei à sala de estar, onde uma das portas de um armário antigo estava entreaberta. Esse armário sempre esteve ali. Um móvel pesado de madeira escura, cheio de bugigangas que minha avó colecionava. Meu avô dizia que ela guardava ali coisas que não deviam ser esquecidas. Abri a porta com cuidado. Dentro, havia as mesmas quinquilharias de sempre, fotografias antigas, velas, pequenas imagens de santos. Mas algo novo chamou minha atenção. Um pedaço de papel envelhecido, dobrado várias vezes, estava escondido no fundo. Desdobrei o papel. Era uma carta escrita à mão, com a caligrafia apressada e irregular da minha avó. Se você encontrou isso, é porque está acontecendo de novo. Não ignore os sinais. A mão fina não perdoa. Meu coração quase parou. Era impossível. Minha avó falava da lenda como se fosse real. Mas eu sempre achei que era apenas uma história para nos manter longe de encrenca. De repente, ouvi um barulho alto vindo da cozinha, como se algo pesado tivesse caído no chão. Guardei o papel no bolso e corri para ver o que era. Quando cheguei, encontrei uma cadeira tombada no chão. A janela da cozinha estava aberta, e uma brisa gelada entrava. Mas o que me deixou paralisado foi outra coisa. No meio do chão, havia um rastro de algo parecido com lama, mas muito mais escuro, que ia até a porta de saída. O que quer que tivesse passado por ali, estava dentro da casa na noite anterior. A partir do momento em que vi aquele rastro no chão, algo dentro de mim mudou. Não era apenas medo. Era um terror que parecia vibrar na minha própria pele, como se a casa estivesse viva e me observando. Limpei o rastro com mãos trêmulas, tentando convencer a mim mesmo de que tudo aquilo era apenas coincidência. Talvez fosse apenas barro que minha mãe trouxe da rua. Ou talvez eu estivesse exagerando tudo por causa da carta. Mas, no fundo, eu sabia que não era só isso. Naquela noite, me tranquei no quarto assim que o sol começou a desaparecer. A cada ruído da casa, o estalar do assoalho, o vento batendo nas janelas, o som distante de galhos roçando no telhado. Minha mente me pregava peças. Eu imaginava a mão fina arranhando a madeira, sentindo sua presença ao meu redor, mesmo que não pudesse vê-la. Foi então que ouvi algo mais claro. Primeiro, passos leves e arrastados no corredor, como se alguém estivesse andando descalço. Depois, um som baixo e ritmado, como unhas batendo contra a madeira. Me aproximei da porta do quarto, com o coração martelando no peito. Coloquei o ouvido contra ela, tentando identificar o que estava lá fora. O som estava mais próximo agora. Eu me afastei, sem querer respirar muito alto. Mas antes que pudesse pensar em um plano, algo impossível aconteceu. A fechadura da porta girou lentamente, como se alguém estivesse do outro lado tentando entrar. Parei no meio do quarto, encarando a porta que se abria lentamente. A luz do corredor entrou pela fresta, iluminando o espaço em sombras que pareciam se mexer. E então eu vi. Primeiro, os dedos finos e alongados passaram pela borda da porta. As unhas eram longas e amarelas, e a pele, pálida, parecia quase translúcida. Em seguida, o braço inteiro apareceu, magro demais para ser humano. Fiquei paralisado, incapaz de me mover ou de gritar. A figura entrou no quarto. Era baixa, menor que uma criança, mas com proporções distorcidas. O rosto era um pesadelo, pequeno e deformado, com olhos fundos e lábios que pareciam não se fechar completamente, revelando dentes finos e tortos. A criatura parou no meio do quarto, me encarando. E então, num movimento rápido, apontou para o chão. Olhei para baixo e vi o pedaço de papel que eu tinha guardado antes. Ele estava aberto agora, e as palavras pareciam mais vivas, como se estivessem brilhando fracamente. Não ignore os sinais. Quando levantei a cabeça,
A criatura não estava mais ali. Mas o quarto parecia diferente. As sombras estavam mais profundas, o ar estava mais pesado. Algo me dizia que aquilo não tinha acabado. Aquela noite foi um pesadelo interminável. Depois que a criatura desapareceu, fiquei sentado no chão, incapaz de fechar os olhos ou sequer me mover. Cada fibra do meu corpo estava alerta, como se esperasse o próximo movimento daquela coisa. O tempo parecia não passar. A escuridão do quarto era quase palpável, e a casa estava estranhamente silenciosa. Nem mesmo os ruídos habituais do vento ou dos galhos se faziam ouvir. Era como se o mundo inteiro tivesse parado, exceto eu. Foi então que o barulho começou. Primeiro, foi um som de arranhões na parede, vindo do lado de fora do meu quarto. Era lento e ritmado, como unhas sendo arrastadas contra a madeira. Tentei me convencer de que era minha mente pregando peças, mas então veio o som de passos. Passos leves, como os de uma criança, correndo pelo corredor. Me levantei com dificuldade, minhas pernas trêmulas quase me traindo. Peguei meu celular, única fonte de luz, e iluminei a porta. Ela estava entreaberta, como se me convidasse a sair. Contra todo o instinto de sobrevivência, me aproximei. Abri a porta devagar, o corredor se revelando em uma penumbra assustadora. O rastro de sujeira estava de volta, mais intenso desta vez. Ele seguia pelo chão e descia as escadas. A respiração pesada parecia ecoar nos cantos da casa. Segui o rastro, a luz do celular tremendo junto com minha mão. Quando cheguei à sala, vi algo que congelou meu sangue. O rastro terminava na porta do porão. A porta estava entreaberta, revelando apenas uma escuridão densa além dela. De repente, ouvi uma risada baixa e rouca, quase infantil, ecoando pelo porão. Era tão assustadoramente fora de lugar que senti meu coração quase parar. Quem está aí? Minha voz saiu fraca, mais um sussurro do que uma pergunta. A resposta veio em forma de movimento. Algo subia os degraus, rápido demais, as sombras ondulando junto com o som de passos. Reagi instintivamente, correndo para trás, mas tropecei no tapete e caí no chão. Meu celular voou para longe, me deixando no escuro. Antes que pudesse me levantar, senti algo frio e fino segurando meu tornozelo. Uma mão. A mesma mão fina que eu tinha visto antes. Tentei me soltar, chutando desesperadamente, mas o aperto era firme, quase doloroso. Quando finalmente consegui me livrar, me levantei e corri para fora da casa, sem olhar para trás. Não sei como, mas corri até a rua, meu coração batendo descontroladamente. Fiquei lá fora, ofegante, olhando para a casa que parecia tão normal, tão inofensiva, mas que eu sabia abrigar algo terrível. Desde aquela noite, nunca mais voltei. Deixei a casa para trás, mas levei comigo a certeza de que a maldição não havia acabado. Ainda acordo no meio da noite, ouvindo o som de unhas arranhando a madeira. E sempre que vejo uma sombra no canto do meu quarto, me lembro daquela criatura, do olhar vazio, e me pergunto se um dia ela voltará para me buscar.